Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso curso de rinoceros voltado para a área da joalheria. Meu nome é Diego Freitas e vou ser o professor de vocês nessa jornada. Hoje damos início à nossa quinta aula e para o tema de estudo de hoje vou trazer as execuções iniciais de alianças, que é uma área que eu simplesmente sou apaixonado dentro do Rhinoceros. Por que, Diego? Porque te dá uma possibilidade de fazer criações quase que infinitas, cara. É muita opção de perfil que você vai poder desenhar, criar, simplesmente criar do zero. E é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Bom, primeiro eu preciso que vocês abram o Rhinoceros de vocês. E como vocês já sabem, a gente, antes de iniciar o conteúdo novo, nós sempre costumamos dar uma pincelada no que foi estudado na aula anterior. Por que, Diego? Porque assim diminui a curva do esquecimento. E em 10 anos de área, em 10 anos de profissão, eu realmente não vi, dos vários cursos que eu já fiz, ninguém abordar as ferramentas dessa forma. Tudo bem? Então essa é uma forma que eu trabalho na minha vida pessoal e que eu estou compartilhando com vocês aqui. Na última aula, nós abordamos aqui a polyline, que é para fazer linhas retas. Nós vimos dentro de Fillet Curve, nós vimos o offset, que ele tira uma cópia da linha que você quer, tanto para dentro quanto para fora. Nós vimos a finalidade desse carinha aqui, que é um trabalhador com martelo estendido batido em cima de um arroba, que tem a finalidade de remodelar curvas e linhas no geral. Nós utilizamos o Extrude, que serve para extrudar. Vocês já sabem disso agora, né? Utilizamos a ferramenta Boolean e no subcomando dela, utilizamos o Boolean Difference, que a gente tem aquele mantrinha. Esse fica Enter, esse sai Enter. O Boolean Difference é para você subtrair, fazer subtrações de objetos dentro de objetos. Nós utilizamos também esse carinha aqui, que foi o Fillet Edges, que tem a finalidade de desbastar quinas, ok? Ele foi a estrela da nossa última aula. Nós utilizamos Join, que serve para unir curvas e linhas retas a curvas e linhas retas. Join não une, não solda linhas a corpos. Corpos se soldam com corpos, extrusões com extrusões, linhas com linhas, ok? E o Join serve apenas para conectar linhas. Nós utilizamos o comando do Trim, que é para cortar. Nós utilizamos o comando do texto, que é para criar nossas palavras e frases. Dentro do Move, eu acredito que a gente tenha utilizado o Mirror, mas não me lembro muito bem. Porém, se a gente não utilizou, eu vou dar uma pincelada nessa ferramenta de qualquer jeito, tá? Que continua sendo benéfico para a gente. O Mirror, ele serve para você espelhar a metade do que você criou para um dos lados, tanto para baixo, quanto para cima, quanto para as laterais. Utilizamos o nosso Scale 3D, que é o nosso escalonamento 3D. Aqui embaixo, nós utilizamos o End, o Near, o Cent e o Int. O End são finais de linha. O Near, te aproximar daquela linha em algum ponto dela, mas você sabe que você está naquela linha que você quer. O Mid, ele te dá o meio exato da linha ou curva. O Cent, ele te dá o centro perfeito do que você está usando como referência. Se for um círculo, ele te dá o centro desse círculo. Se for um quadrado, te dá o centro desse quadrado. O Int são interseções. Ele reconhece interseções, que são curvas que cruzam com outras curvas, tanto em linha reta quanto em linha curvada. Nós utilizamos o Grid Snap e eu acredito que tenha sido isso. Bom, tendo dito isso, vamos dar início agora à nossa quinta aula. Eu preciso trazer 3 comentários antes para vocês. Primeiro, eu preciso que vocês entendam o que é um perfil. Diego, o que é um perfil? Um perfil é a borda de algum desenho. Como assim, Diego? Bom, eu vou desenhar aqui um círculo e vou dar, com o comando Extrude, um corpo para esse círculo. Aqui na perspectiva a gente vê que agora é um corpo sólido. Vamos confirmar? Aí a gente clica nele, vai em propriedades e olha, Close Extrusion, ou seja, é uma extrusão fechada, é um sólido. Isso aqui é maciço. Qual é o perfil desse desenho? O círculo. Diego, um quadrado
é um perfil? É um perfil. Um retângulo também é um perfil. Um triângulo, bom, aqui eu estou tendo a oportunidade de utilizar algumas ferramentas, tá? Eu quero que vocês entendam que sempre que eu tiver essas oportunidades, eu vou usá-las. Por quê? Porque dessa forma, a gente fala sobre essas ferramentas. E isso, a curto, médio prazo, é bom para você, porque você vai relembrando o que ela faz e vai absorvendo com mais facilidade as finalidades de cada ferramenta, tá? Então vamos fazer rapidamente aqui um triângulo. Eu vou ligar aqui meu Grid Snap, e vocês já sabem que Grid Snap te dá a possibilidade de andar apenas de quina em quina dos quadradinhos de 1 milímetro, ok? Eu nunca vou conseguir colocar esse ponto nesse meio. Eu só consigo andar de quina em quina, tá? Eu vou criar aqui um triângulo. Vou vir agora dentro de Move, vou utilizar essa linha que criamos, vou apertar Enter. Com o meu end ligado, vou vir nesse end inferior e vou levar até o end superior. Vou juntar esses dois e vou clicar em Join. Aqui ele fala que o histórico foi quebrado em 2 objetos. Deixa eu desligar esse comandinho aqui, que eu acredito que isso vai parar agora. Pronto. Vamos ver se isso aqui é um objeto apenas. Ó, Closed Curve, ou seja, uma curva fechada. Isso aqui é um triângulo. Triângulo é um perfil? Também é um perfil. Bom, eu poderia ter desenhado esse triângulo de uma forma muito simples. Poderia ter desenhado esse triângulo bem grandão, assim. É um triângulo também? Parece mais uma pirâmide, né? Mas é um triângulo? É um triângulo. Agora, o que de ferramenta eu usei para fazer ele? Viu que é chato fazer assim, dessa forma? Dessa maneira aqui que nós criamos anteriormente, a gente usou mais ferramentas. Claro que a gente não vai fazer isso nos projetos. O que eu puder simplificar, eu irei fazer. Mas aqui nesse começo, para você é bom, porque eu estou relembrando ferramentas na sua caixolinha, ok? Agora que vocês têm o conhecimento do que é um perfil, vou deletar e vou fazer meu segundo comentário. Lembra que para desenhar pingentes, na sua grande esmagadora maioria das vezes, a gente vai iniciar na vista top? Existem as exceções? Existem, mas na maioria das vezes vai ser iniciado na vista top. Isso também vale para os anéis e aliança. Na grande maioria das vezes, a gente vai iniciar na vista front. Vou criar um círculo aqui. A gente vai iniciar sempre na vista front. Por que, Diego? Vocês vão entender já já. O terceiro comentário que eu quero fazer com vocês é sobre a numeração do dedo, do aro do anel. Diego, eu tenho o dedo de número 17. Eu tenho o dedo de número 15, eu tenho o dedo de número 18. É só clicar aqui no círculo, desenhar o círculo na vista front e clicar, vamos falar aqui do número 18 no caso, 18 e Enter, que isso daqui vai ter o aro perfeito do anel do mundo real, correspondente a 18? Não, cara, não é assim que funciona. Infelizmente, nem tudo na vida é fácil como a gente quer, certo? Vou deletar. A numeração do número 18 na vida real, dentro do Rhinoceros, ela corresponde a 18.46. Então, 18.46 equivale à numeração 18 da vida real, do mundo real. Tudo bem? Não se preocupa em relação a isso, porque eu vou disponibilizar para vocês uma tabela. Nessa tabela vai estar ali certinho a numeração do mundo real e o equivalente a ela dentro do Rhinoceros, para você sempre começar seus projetos da forma mais certa possível. Dito isso, vamos dar início então a conteúdo novo. Já que a gente falou de numeração 18, vamos continuar com ela. Eu vou clicar aqui na vista front, 0, Enter, porque eu quero que o meu círculo ele comece a partir do 0. Tá? Vou digitar 18.46, que a gente sabe agora que equivale à numeração 18 da vida real. Vou dar um zoom aqui na minha vista right, e antes de eu usar esse novo comando, eu vou explicar para vocês o que é um quad. E aqui está a oportunidade perfeita de falar sobre isso. Lembra lá no começo que eu disse que eu ia explicar até o int e os outros ia de acordo com as nossas necessidades? Pois bem, hoje chegou a necessidade de explicar o quad. Diego, o que é um quad? Quad nada mais é que abreviação de quadrante. O programa ele vai dividir o seu círculo, o seu quadrado, em 4 quadrantes. Parece até uma palavra de tranca-língua, né? 4 quadrantes. Pronto, acho que agora saiu melhor. E onde estão esses quadrantes, Diego? Eles estão nos meios
tanto de cima, quanto das laterais, quanto de baixo. Vamos pegar aqui a nossa polyline. Vou desmarcar o end, unir, deixar apenas o quad ligado. E vou passar o mouse aqui em cima. Ó, ele achou um quad. Aqui vai ter outro. Aqui vai ter outro. E aqui no meio vai ter outro. Porém, aqui tem uma informação a mais. Repara que ele está reconhecendo o end e o quad. Nesse momento, eu quero apenas que você grave isso, que ali ele reconhece o end e o quad, ok? Na aula seguinte, a gente vai falar sobre isso. Agora, qual a importância de você ter o quad ligado para fazer alianças ou anéis? A gente vai fazer nossos perfis na vista right. Então, como que eu vou começar desse meio perfeito aqui, ó? Selecionando quad. E na vista right, ó, ele parece um end, né? Tá parecendo um end aqui, ó, mas na verdade é um quad. Ó, é só aproximar o meu mouse dali, é só me aproximar daquela linha que ele já mostra para mim que é um quad. Então, eu vou fazer uma linha a partir do quad. Vou trabalhar aqui na minha vista da right e vou digitar 2. Diego, o que a gente está fazendo? Calma, você vai entender já já. Vou digitar 2, agora eu vou apontar o meu mouse para baixo e vou digitar 1. Vou segurar com o shift do teclado e clicar com o mouse. Agora eu vou digitar 4. Vou pressionar o shift do teclado, clico com o meu botão esquerdo do mouse. Bom, se eu descer aqui 1, eu tenho que subir 1, ok? E vou trazer para o ponto central. Como eu não saí do comando para executar essas linhas, ela é uma coisa só. Mas só para garantir, a gente vem aqui em propriedades e vê o que está escrito. Closed curve, ou seja, é uma curva fechada. Tudo bem? Eu não preciso dar join aqui. Bom, vamos ver o que está acontecendo na perspectiva. Você ainda não consegue imaginar, mas isso aqui é uma das alianças mais tradicionais que tem no mercado. E agora, vamos dar início à nova estrela dessa aula. Vamos dar início à execução dessa ferramenta nova. Ela está aqui dentro, ó, de Surface, e o nome dela é Sweep One Rail. Esse carinha aqui de baixo. A gente clica nele. E primeiro eu vou fazer da forma técnica, que é mais complicada. Depois eu vou voltar e vou criar aqui um outro mantrinha. Lembra do Boolean Difference para a gente saber o que ele faz? Esse fica Enter, esse sai Enter. Aqui a gente tem algo parecido, tá? Bom, a parte técnica eu vou ler o que está escrito. Select Rail. Então ele me pergunta para selecionar, ele me pede para selecionar o rail. O que é um rail? É um caminho. Então eu vou clicar no meu círculo. Agora ele me pede para selecionar a cross section. Select cross section curves. Ou seja, o que é a minha cross section aqui? É o meu perfil que eu acabei de criar. Mas veja que tem muita palavra em inglês que às vezes dá um nó na nossa cabeça, né? Embola às vezes, né? Então eu vou clicar ESC, vou sair do comando e agora eu vou apresentar para vocês aquele mantrinha que eu falei, né? Que vai ser usado para essa ferramenta. Do jeito que eu aprendi há 10 anos atrás, eu vou passar para vocês. Ou seja, é algo de forma boba, só que poderosíssima. Que se eu conseguir lembrar por 10 anos dessa forma, você também vai conseguir. Tá? Vamos entrar em Surface novamente. Vamos lá no submenu. Vamos clicar em Sweep One Rail. Agora, ao invés da gente ler, vamos pensar em um trem e em uma linha de trem. Você já viu algum trem andar sem o trilho? É impossível. Com menos de meio metro, provavelmente ele já tomba. Ele precisa de um trilho. Então, a gente vai selecionar sempre primeiro o trilho, que é esse daqui. E depois a gente vai selecionar o trem, que é esse daqui. Não ficou mais fácil? Você primeiro precisa do trilho para o trem andar, e não o contrário. Dessa forma, você nunca vai errar a execução dessa ferramenta. Vou clicar em OK. E aí vai me mostrar agora essa bolinha aqui embaixo, ó. Nesse momento, você só precisa entender que essa bolinha aqui, ó, ela precisa estar sempre nesse quad inferior do círculo. Aqui é um int, ou seja, essa curva está se cruzando com essa. E é bem ali que essa nossa bolinha precisa ficar. Tudo bem? Essa setinha, ela indica para qual direção esse perfil vai ser torcido.
ele vai tender a correr. Como a gente está falando de perfis simples e apenas um trilho, isso aqui não vai fazer diferença para a gente. Mas vão ter anéis que vão ter 2, 3, 4 trilhos diferentes. Talvez mais de 4 perfis diferentes também. E nesse momento, isso vai importar. Porém, aqui, agora, isso não vai fazer diferença para a gente, tá? Então, só clique em OK. Ele vai mostrar essa telinha para a gente, ó. Eu vou tentar aqui esconder a nossa aliança para fazer um suspensezinho de meia boca, porque vocês já estão vendo mais ou menos o que está acontecendo atrás, né? Essa janelinha, eu preciso que vocês tenham em mente sempre duas coisas. Que o freeform precisa estar sempre marcado e o que o refit rail também. Mais na frente eu vou explicar o motivo disso. Por enquanto, só lembra disso. E clica agora em OK. Quando você tirar o zoom, olha só o que vai aparecer na sua tela. Olha que legal. Uma das alianças mais tradicionais do mercado. Concorda comigo? Olha que fácil fazer isso. Vou criar uma camada de um novo layer só para esse anel. E vou chamar ele de Aliança 01. Vou colocar ele mais ou menos aqui assim. Ó. Vou puxar ele. Como ele é original, vai aparecer essa caixinha para gente. Tudo bem? Que vai falar que por eu ter movido o meu objeto original, principal, ele não tem nenhuma cópia. Tá? Ele é o principal. Ele vai quebrar meu histórico em um objeto. Se ele tivesse cópias, tudo que eu fizesse nele, no principal aqui, que seria esse, todas as outras também iriam fazer também. Se eu mexesse esse de lugar, todas as cópias também mexeriam. Se eu trocasse o tamanho dele, todas as cópias teriam os tamanhos trocados também. Tudo bem? Só para vocês entenderem por que aparece essa janela. Vou clicar em OK. Vou até mexer mais um pouquinho para cima aqui assim. Vou selecionar ele. Vou jogar ele agora dentro dessa aba que a gente acabou de criar aqui. Ó, dentro desse layer, dentro dessa camada. Vou clicar com o meu botão direito em cima dela e vou lá em Change Object Layer. E vou clicar nessa lâmpada. Vou sumir temporariamente. Diego, você apagou? Não, não apaguei. Eu apenas escondi temporariamente. É só clicar com o botãozinho esquerdo em cima da lâmpada do layer que ele volta. Tudo bem? Ok. Vamos criar agora uma outra aliança com outro perfil. Vamos em Circle, vamos em Front, 0ent 18.46, que a gente sabe que é equivalente à numeração 18 do mundo real. Vamos na nossa Polyline, aumenta a Vista Right, vou lá no Quad, vou clicar 2 para a esquerda e vou clicar 1 para baixo. Vou fazer a mesma coisa do lado direito, vou no Quad, 2 para a direita e 1 para baixo. Sempre é bom lembrar para vocês que a minha linha fica perfeitamente reta porque eu seguro o Shift do teclado antes de clicar com o meu mouse, ok? Vou na Polyline novamente e vou vir aqui no Quad. Dessa vez eu vou fazer uma linha guia de 2. Segura o Shift, clica com o botão esquerdo do mouse, Enter. Agora o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai entrar dentro da ferramenta de arco e vamos na segunda opção. Com o nosso end ligado, a gente vai no primeiro end da esquerda, vai no segundo end da direita e vai levar esse nosso arco até o end da linha guia. Eu vou deletar essa linha guia porque não nos serve mais para nada. Lembrando que aqui está dividido em 3 objetos. Vamos selecionar isso para confirmar e vamos lá em propriedades. Olha, 3 open curves, ou seja, 3 curvas abertas. A gente precisa fazer que isso aqui vire uma coisa só. Como que a gente faz? Já que é linha, a gente usa o join. Usamos o join e vamos ver o que está escrito lá agora. Closed curve, ou seja, esse perfil agora é uma curva fechada. Curva fechada eu consigo fazer extrusões ou usar ferramentas para criar em corpos. Curvas abertas são dores de cabeça. Pensa nisso. Para você que é Orives, você já sabe mais ou menos o que está acontecendo aqui agora, né? A gente acabou de desenhar o quê? Uma meia cana. Para você que é só desenhista, você vai entender agora o que é uma meia cana. Meia cana é esse perfil, tudo bem? Vamos lá na vista da perspectiva, vamos entender o que está acontecendo. Ó.
Vamos dentro de Surface, vamos selecionar Sweep One Rail. Primeiro vai o quê? O trilho, cabeção. Não pode esquecer, cara. É o trilho. O trem não anda sem trilho. Então, vou sair e vou perguntar de novo. Ó. Vamos lá novamente na nossa ferramenta que está dentro de Surface. Vamos clicar em Sweep One Rail. O que seleciona primeiro? E isso, cara. É isso. É o trilho. E depois o trem. E vamos clicar com o botão direito ou dar Enter. Bom, lembra que eu falei que existe a chance daquela bolinha aparecer em algum outro lugar que não seja no nosso quad? Olha isso acontecendo agora. E o que a gente faz? Clica uma vez com o botão esquerdo e leva o mouse lá para o nosso quad e clica uma vez com o botão esquerdo novamente. Pronto, ela ficou ali onde ela deve estar. Agora eu vou clicar em Enter. O nosso Freeform está ligado? Está. Refit Rail está ligado? Está. Então é só clicar em OK. E olha só o que a gente acabou de fazer. Se você não tem uma aliança dessa, com certeza você conhece alguém que tem. Tá? Isso aqui foi bem aceito pelo mercado mundial. A gente está falando de algo nível planeta. Todos os países do planeta fazem essa aliança. E agora que a gente vai entender de números. Por que a gente digitou aqueles números no perfil? Bom, vou vir aqui em Linear Dimension e vamos pegar aqui desse ponto a esse ponto. E vamos ver quanto que dá. Olha, deu 4. Lembra que a gente começou com 2 para a esquerda e depois 2 para a direita? Ou seja, 4 milímetros. O aro interno tem 4 milímetros de largura. Poderia ter 1,5, poderia ter 2, poderia ter 5, poderia ter 6. Isso vai ao seu critério. Eu fiz um de 4. Lembra que a gente digitou 1 ou 1.5 para baixo? Nem eu lembro mais. Vamos vir aqui em Linear Dimension. Vamos pegar dessa quina até essa quina. Não, ali ele não está reconhecendo. Vamos vir aqui então. Vou pegar desse ponto até esse ponto. Ele está me dando 0,1, mas não é 0,1. Não, aqui eu que li errado, ele saiu ao contrário. Ó, mas se eu botar para cá, bom, aqui ele está dando um bugzinho de 0,1, né? Já aqui ele me dá 1 na vista front, que foi o que a gente digitou. 2 para a esquerda, 1 para baixo. Esse 1, ele quer dizer a altura da parede, ó. A altura que a chapa vai ter. E a gente sabe que essa concavidade aqui, ó, essa curva, tem 2 milímetros. Vamos em Layer, vamos criar uma camada nova, clica com o botão direito aqui, ou nessa opção de New Layer, e vou digitar Aliança 02. Vou colocar ela dentro desse layer, dessa nova camada. Vou mexê-la também. Vou fazer com que ela venha mais ou menos até aqui, ó. Pronto. E vou apagar a lâmpadazinha para ela esconder momentaneamente. Vamos criar agora um outro perfil. Vamos na nossa ferramenta de Circle, em Front, 0 Enter para sair do meio, 18.46, que é equivalente ao nosso 18 da vida real. Vamos voltar lá em Right e agora vamos criar uma outra forma de aliança, um outro perfil. Eu vou vir aqui na minha Polyline, vou digitar 2 para a esquerda, 1 para baixo, vou fazer a mesma coisa do outro lado, 2 para a direita, 2 para a direita, 1 para baixo. Vou usar a Polyline para fazer novamente uma linha guia de 2. Vou lá na ferramenta de arco, vou usar a segunda opção com o meu end ligado. Vou fazer a junção dos ends. Deleto essa minha linha guia.
Vou dar join. Mas Diego, você está fazendo a mesma coisa? Até agora sim. Porém, nesse momento isso vai mudar. Lembra que essa linha azul rotaciona? Você lembra disso? Agora eu vou inverter a nossa meia cana. Para ela ficar perfeitamente alinhada, é só segurar o Shift do seu teclado. E pronto. Olha, ela está perfeitamente alinhada com o nosso quad. Vamos vir aqui agora na perspectiva e olha só o que a gente está criando. Uma aliança abaulada por dentro. Viu que facilidade? Então, vamos vir dentro de Surface, vamos clicar em Sweep One Rail. Primeiro, o trilho. Segundo, o trem. Vamos apertar Enter. Vamos jogar nossa bolinha lá para o nosso quad. O quad tem que estar selecionado para ele reconhecer. Pronto. Agora é só apertar End. Perdão, é só apertar Enter. O Freeform está marcado. O Refit Rail está marcado. Só clicar em OK. E olha aí o que a gente acabou de criar. Você, amigo Ourives, e você, amiga Ourives, a gente acabou de fazer uma aliança com fio invertido, sem ter todo aquele trabalhão de derreter ouro, botar na relheira, depois puxar fio, levar para solda, botar no tribulé, bater infinitas vezes. A gente só inverteu um perfil. Maravilhoso isso, né? Tanto de tempo que você acabou de poupar. Vou criar um novo layer, vou chamar de Aliança 03. Temos a 01, 02 e a 03. Eu vou colocar ela dentro dessa camada, então vou selecionar essa aliança, vou vir com o botão direito em cima da camada Aliança 03, vou clicar e vou selecionar Change Object Layer. Pronto, ele está aqui já dentro dessa camadinha. Vamos trazer as outras só para a gente ver mais ou menos a noção de distância. Então, essa eu vou jogar mais ou menos para cá, assim, para ficar um pouco mais próximo. Pronto, ó. Assim a gente tem noção. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos mexer essa para cá, para que as duas que são parecidas fiquem próximas uma das outras. Ó, então a gente tem até agora a aliança de fio reto, reto por fora e reto por dentro. Nós temos a aliança que é reta por fora e abaulada por dentro. E a gente tem a aliança tradicional, que é abaulada por fora e reta por dentro. Tudo bem? Vou esconder eles momentaneamente. Vamos criar agora um outro perfil. Vou vir em Circle, Front, 0 Enter, 18.46, Enter. E agora eu vou desenhar um perfil um pouco mais complexo. Vai ser já um perfil mais complicado de se executar. Porém, ele é simples. É belíssimo, mas é simples. Olha, vamos vir aqui na nossa polyline. Vamos pegar o nosso quad. Vamos digitar 3 para a esquerda. Se ele tem 3 para a esquerda, ele tem 3 para a direita. E no total ele vai ter 6, ok? Eu vou clicar 1 para baixo. Não, vou botar 1.5 para essa parede ficar melhor. 1.5 para baixo. Vou digitar 1 para a direita. Agora eu vou entrar nesse metal 0.7 para cima. 1 para o lado direito. Se eu subir 0.7, eu tenho que descer 0.7. E aqui eu estou tendo a oportunidade de apresentar para vocês uma nova ferramenta, que é o Smart Track. O que o Smart Track faz? Ele cria linhas inteligentes que te servem como guia, que servem como parâmetros. Eu vou selecionar aqui o Smart Track e eu quero chegar nessa linha aqui, ó. Tá vendo? Eu sei que daqui até aqui tem 1 milímetro, mas vamos dizer que eu não saiba isso, que eu não tenho essa informação, tá? E eu quero que essa linha termine exatamente aqui, ó. O que eu vou fazer? Liguei meu Smart Track, vou descansar a ponta do meu mouse, ó, em cima dessa bolinha.
Repara que nossa bolinha ainda está preta. Quando eu descansar ela em cima daquele outro lá, ó, ela vai ficar branca. A partir do momento que ela fica branca, o nosso Smart Track está habilitado. Agora é só tirar o mouse sem clicar em nada e olha só o que vai aparecer. Uma linha branca, tá vendo? Ela é a nossa linha de guia. Isso evita da gente ter que sair do comando e criar uma linha guia. Essa ferramenta já faz isso pra gente, porque a gente tem um ponto de referência aqui em cima. Então ela serve tanto para vertical quanto para horizontal. Então eu vou só segurar o Shift, vou fazer uma linha reta até esse int e vou clicar em Enter. Vou desabilitar meu Smart Track para essas linhas não ficarem aparecendo. E aqui a gente tem duas opções. A gente pode espelhar esse perfil para cá e nosso perfil agora ter duas valetinhas, ou a gente pode criar um perfil liso. Eu prefiro criar um perfil liso, para vocês entenderem melhor do que a gente está falando. Com o meu end e o meu quad ligado, eu vou vir aqui. Bom, se ele tem 3 para a esquerda, ele tem que ter 3 para a direita. Vou segurar o Shift do teclado, 1.5 para baixo. E vou voltar com essa linha até esse end. Ó. Pronto. Eu criei um perfil. Aqui ó, são dois lados e eu preciso que isso seja uma coisa só. E qual a ferramenta que a gente usa aqui? O Join. Pronto. Vamos lá na perspectiva. Vamos ver mais ou menos o que está acontecendo aqui agora. Ó. Vamos dentro de Surface. Vamos selecionar nosso Sweep One Rail. O primeiro é o que? O trilho. Depois o trem. Vou apertar Enter. Nossa bolinha já está aonde a gente quer. Vou apertar Enter novamente. Freeform está ligado. Refit Rail está ligado. Vou clicar em OK. E olha só que aliança linda que a gente acabou de executar. Aqui a gente sabe que a largura da nossa chapa, da nossa aliança, é de 6 milímetros. A altura dessa chapa é de 1.5. E essa valetinha que a gente criou, ela está entrando no metal 0.7. Isso aqui na mão não é que é complicado de fazer, mas não vai ficar perfeito como se fosse feito no programa. Por quê? A gente está falando de seres humanos. Seres humanos nunca vão conseguir ter a precisão de um cálculo matemático de um programa. Não dá. Pode ser o melhor ourives do planeta. Não dá. Isso é uma das vantagens que o 3D te possibilita. Então, se fosse feito à mão, eu teria que derreter o ouro, botar na relheira, depois soldar, botar no tribulê, fazer essa valetinha aqui. Isso daria um trabalhão, né? Aqui no 3D a gente demorou quanto tempo? Talvez 1 minuto? Talvez até menos? Vou criar uma outra camada. Vou digitar de aliança 04. Vou jogar essa aliança que nós fizemos aqui dentro. Então eu seleciono ela, clico com o meu botão direito e vou lá em Change Object Layer. Pronto, ela já está dentro dessa camada. E vou escondê-la momentaneamente. Vamos voltar aqui na nossa front. Vamos pegar a ferramenta Circle, 0 Enter 18.46. Vamos pegar a ferramenta de Polyline. Vamos aumentar a nossa vista right e vamos aqui no nosso quad. Aqui a gente vai criar agora um outro perfil, tá? Então, vamos criar também com um perfil com 3 milímetros de cada lado, ou seja, 6 no total. Então, vou botar 3 com o Shift do teclado pressionado. Eu clico com o mouse, com o botão esquerdo. Eu quero que a minha parede tenha 1.5 de altura. Agora, eu quero que tenha 1 milímetro para a direita, 0.7 para cima, 1 milímetro para o lado direito, 0.7 para baixo. E aqui eu sei que tem 1 milímetro, vou digitar apenas 1. Vamos selecionar nossa polyline, vamos pegar o quad e vamos para o outro lado. Então, 3, 1.5 para baixo. E aqui eu vou também digitar 1. Bom, eu vou fazer uma concavidade aqui, ó, para diferenciar esse perfil mais ainda, para ele ter mais informações e ficar mais bonito. Só que eu quero que ele entre no metal o mesmo tanto que essa valeta entrou, para ficar harmonicamente visível.
para ser uma estética boa, bonita de se ver. Então eu vou criar aqui uma linha guia. Eu vou na Polyline, com o meu end ligado, eu vou nessa quininha aqui, ó, vou criar uma linha guia e vou com o meu near ligado até o extremo do nosso perfil, né, o extremo direito. Com o Shift pressionado no teclado, eu vou clicar lá, ó, e pronto. O que é essa linha aqui, Diego? Essa linha é só um guia para me mostrar que essa profundidade que eu preciso vai vir só até ela. E ela vai estar na mesma profundidade que a nossa valetinha, ok? Eu vou vir na ferramenta agora de arco, vou selecionar a segunda opção, com o meu end ligado e o meu near, eu vou selecionar o primeiro end do lado esquerdo, vou até o end do lado direito e vou subir, ó, o meu arco com o meu near ligado, que sem o near ele não reconhece aquela linha guia, tá vendo? Ele passa direto. Quando você habilita o near, ele para lá, ó, ele reconhece lá, tudo bem? E vou clicar lá. Nesse momento eu posso deletar essa minha linha guia que não vai fazer diferença pra gente. Mas o nosso desenho está dividido em 3 partes. Essa primeira, a segunda e a terceira que a gente acabou de criar. O que a gente vai fazer aqui? Vamos só conferir se está em 3 partes mesmo. Ó. Vamos lá em propriedade, ó, 3 Open Curves, ou seja, 3 curvas abertas. Isso aqui é problema, dor de cabeça. O que a gente precisa fazer? Fechar elas. Então a gente vai vir no comando Join. Pronto. Vamos selecionar e vamos ver o que a nossa propriedade vai falar agora. Closed Curve é uma curva fechada. Tudo bem? Vamos sair da vista right e vamos lá agora para perspectiva. E vamos ver o que está acontecendo lá. O nosso perfil é aquele. Vamos dentro de Surface, selecionamos o Sweep One Rail. E agora a primeira coisa que vem é o quê? O trilho. E a segunda, o trem. Já não erra mais, né? Olha que poderoso essas analogias simples que a gente faz, né? Incrível isso. Eu lembro disso há 10 anos, né? Muito poderoso isso. Bom, vamos clicar em Enter. Ó, o nosso pontinho saiu lá de baixo agora. Vamos levar ele lá para cima. E vou clicar em Enter novamente. Freeform está ligado, Refit Rail está ligado. Só clicar em OK e vamos ver agora, olha só, a forma da aliança que a gente desenhou. Olha só que coisa mais bonita. Profissional, né? Aqui já está no outro nível agora. Imagina você fazer isso na banca. Não ficaria perfeito. Essa valetinha, por mais que você colocasse isso aqui na politriz e fizesse ali um macetinho, alguma parte dela com certeza iria ficar um pouco mais e outra um pouco menos. Por quê? Porque é um ser humano fazendo, né? Isso é normal. E essa valetinha aqui, ó, a mesma coisa. Ela não ia ter essa curvatura perfeita aqui, ó. Em algum momento, uma coisa é um pouco mais para dentro, outra coisa mais para o outro lado. Uma talvez aqui ia ficar um pouco mais reta, ao invés de ter essa curva bonita aqui, ó, suave, né? Então, isso é uma das vantagens que o 3D te dá. Eu tenho aqui 6 milímetros no total. Vamos em Linear Dimension. Vamos pegar aqui, ó, daqui até aqui. Ó, nós temos uma aliança com uma largura de 6 milímetros. Nós temos uma altura de chapa. Aqui ele não vai reconhecer. Nós temos uma altura por algum motivo eu tô marcando a linha errada aqui. Aqui, ó. Dá um bugzinho aqui na perspectiva, tá vendo? Aqui ele fala 0. Mas quando eu trago o mouse para a vista front, ele me dá 1.5. É um bug que tem do cálculo matemático do programa. Bom, mas aqui está a nossa informação. A gente tem de altura dessa chapa 1.5. Ou seja, ela não é uma chapa fina, tá?
Existe uma fórmula de calcular o peso disso aqui já na impressão e na vida real. Mas eu quero que nesse primeiro momento você se concentre apenas em criar perfis. Eu vou mover esse perfil aqui. Vou trazer de volta os outros. Ó, esses foram os modelos que a gente criou na aula de hoje. Opa, a gente tem alguma coisa aqui que ficou para trás. Pronto. Mas a gente ainda consegue melhorar ainda esses projetos. Como que a gente vai fazer isso? Olha, a gente vem aqui dentro de Boolean e vamos lá, ó, no Fillet Ads. Lembra desse carinha? Qual é a finalidade dele? Desbastar aqui nas vivas. Então o que a gente pode fazer aqui? Ó? A gente seleciona aqui 0,5, que é o que eu gosto de trabalhar. Eu vou vir nessas linhas, ó, e vou desbastar as partes internas, exceto desse daqui, que a parte interna dele já é invertida, né? Então, ó, olha só. Olha que legal, olha que incrível. Olha o poder que você tem nas mãos agora. Imagina quantos perfis você não vai conseguir criar. Pode ser perfil ondulado, pode ser perfil com pontas de triângulo para baixo, pode ser perfil com várias valetinhas. Cara, agora a sua criatividade é que vai mandar. Antes, eu gostaria de fazer um desabafo aqui. Antes de dar início ao final da aula, eu gostaria de fazer um desabafo com vocês. Eu fiquei muito triste essa semana porque um cliente chegou até mim com um monte de reclamações de 2 profissionais. Eu não vou citar o nome deles porque isso seria muito antiético e a gente não faz isso, tá? O que esses profissionais fizeram? Enrolaram essa cliente. Então esse é o desabafo que eu quero trazer para vocês hoje. Cara, se for para entrar, entra fazendo o melhor possível. Não seja um profissional enrolão. Não seja esse profissional de merda. Esse profissional de bosta que acaba que estraga todo o ecossistema da criação de joias, tá? O que essa cliente fez? Ela tentou 2 vezes fazer uma peça. Um fez um serviço porco, o outro tentou consertar e não conseguiu, enrolou o tempo. Ou seja, o primeiro fez um serviço ruim e enrolou na entrega do que tinha prometido. Ele prometeu, se eu não me engano, foi 1 semana, entregou com 2, um serviço ruim. O outro tentou, falou para essa cliente que tinha conserto, esse serviço ruim do primeiro, só que pediu 1 semana e entregou também na 2ª semana. Quando essa cliente veio até mim, ela já veio soltando maribondos pela boca, né, cara? Por quê? Porque ela pensa que todo mundo agora é assim. Então, esses profissionais de merda, que eu vou arriscar falar essa palavra feia aqui, mas são profissionais de bosta, cara, eles estragam o comércio joalheiro no total, no geral. Cara, o que essas pessoas fazem, na grande maioria das vezes? Elas tentam abraçar o mundo com as mãos, cara, e não dá. Não dá para abraçar o mundo com as mãos. O que você precisa fazer? Cumprir prazos. Se você prometeu 1 semana, não importa o que aconteça, é 1 semana. Porque você vai criar uma expectativa no cliente, o cliente vai gerar uma ansiedade, vai gerar ali uma expectativa interna, né? Daquela, talvez isso seja uma aliança de casamento, já pensou? Você enrolar a entrega de uma aliança de casamento? Se isso fosse um anel de formatura, aí você vai falar para o formando, para a formanda, vai falar assim, olha, a sua formatura vai ser daqui a 4 dias, mas você só vai ter o anel daqui a 5. Olha só que coisa feia de fazer. Olha só que coisa medíocre de fazer. Então, seja um profissional de altíssima qualidade. As pessoas vão lembrar de você pela qualidade do serviço que você fornece. Então, você tem que ser honesto com o cliente. O que você precisa fazer? Falar a verdade. Se o cliente chegar até você e você entender que dá para entregar em 1 semana, olha, eu consigo fazer esse serviço para você, esse conserto, seja lá o que for, e te entrego em 1 semana. Meu irmão, só se o céu cair na sua cabeça. Fora isso,
Em uma semana o serviço tem que estar entregue. Ou se você não consegue fazer aquele serviço em uma semana, cara, fala a verdade também. Não custa nada, não dói. Você trabalhar com a verdade é a melhor coisa que tem. Você fala para o cliente, olha, eu consigo fazer essa entrega, mas em 2 semanas. Se o cliente concordar, ok. Você não vai frustrar expectativas dele. Você não vai ter que ficar fazendo malabares, loucuras depois do horário para consertar coisas que você prometeu e não dá tempo de entregar, tá? Você vai poder ter tempo de fazer um trabalho realmente bom. Você não vai fazer as coisas nas coxas, entregar no eu ia falar um palavrão aqui, mas entregar de qualquer jeito. Você tem que ter essa hombridade, tá? Você está lidando com o dinheiro dos outros. E outra, se o cliente também não quiser esperar, ótimo também, cara. Isso acontece, tá? E acontece muito. Olha, eu preciso que essa peça seja feita em 5 dias e se você está falando para mim que vai fazer em 7, para mim não dá. Ok, tudo bem, é do comércio. Então que você ache um outro profissional que consiga te atender, porque eu não posso. Você falar não é muito importante, porque é o seu nome. Seja reconhecido no mercado como um profissional de altíssima qualidade, de altíssimo padrão. E não pensa você que esses serviços que você vai atrasar vai passar despercebido aos olhos dos outros profissionais, porque não vai, tá? O cliente ele reclama, o cliente ele tem amigos que conhecem amigos que conhecem amigos que acabam no ourives que está trabalhando do seu lado. E isso, cara, é a maior verdade que tem. Você vai entrar num comércio, seja ele qual for, local ou nacional. Ah, eu trabalho numa loja de rua. Cara, você vai conhecer os outros ourives que trabalham também naquelas lojas, que são concorrentes ou que são de ramos parecidos. Ah, mas eu trabalho dentro de um prédio, numa sala comercial, com portaria 24 horas, com elevador, com segurança. Ok, existem outros ourives também e outros prestadores de serviço da nossa área. Laser, vendedores de pedra, pessoas que só fazem conserto, fabricantes como eu, de pequena, média e larga escala. A gente vai estar ali, cara, e um vai saber do outro. Agora, olha só que feiura, olha só que coisa medíocre você enganar o seu cliente. A gente vai saber disso, cara. E quando isso chegar ao nosso conhecimento, você acha que eu vou ajudar? Não, porque eu tô botando o meu na reta também. Eu vou indicar um cliente para um prestador de serviço ruim, eu prefiro não indicá-lo. Agora, se eu sei que o cara é bom e eu trabalho com honestidade, eu vou falar pro meu cliente, olha fulano, olha fulana, essa semana para mim tá complicado. Tá? Eu tenho que entregar muitos projetos e eu só vou conseguir te entregar isso na semana que vem. Você aceita? Ah, não aceito. Tudo bem, então eu vou fazer o seguinte, ó. Existe um amigo meu, uma amiga minha, existe um colega, existe uma colega que trabalha aqui próximo, que ele ou ela são profissionais incríveis. Então você pode ir lá nele ou nela, que você também vai ser muito bem atendido. E você indica. Pronto, você pegou aquele cliente, você não tem como atender aquele cliente, indica para quem você conhece que trabalha de forma boa e honesta também. Você ajudou um colega de profissão. Você levou dinheiro para casa desse colega. Você botou um pão, um leite, uma carne, uma conta de luz paga na casa desse amigo, na casa dessa amiga. Eles vão retribuir também. Eles vão fazer isso também com você quando eles estiverem atolados de serviço também. Tudo bem? Então seja um profissional de altíssima qualidade, que cumpre o que promete. Se você prometeu 5 dias, em 5 dias. Se você prometeu o preço X também, que é outra coisa que acontece muito, né? O cliente fecha um preço com o ourives e na hora de pegar, o ourives fala, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí vem as surpresas negativas, né? E vai custar mais tanto. Cara, não faça isso. A não ser que sejam casos extremos, mas que você vai comunicar seu cliente antes. Você precisa comunicar, você deve essa obrigação ao cliente. Ele está levando dinheiro para você. Você vai lidar com dinheiro de terceiros. Imagina você entrando numa loja, dar o seu dinheiro para comprar uma coisa, o vendedor que te atender, tá, dane-se, vou fazer isso aqui que me der na telha. O seu dinheiro suado. Não faça isso com dinheiro de terceiros também. Você tem que ligar para informar. Fulano, a pedra, isso também acontece muito com cravadores, a pedra que você deixou aqui trincou. O que a gente pode fazer? Olha, eu vou pagar metade, ou vou pagar integral, porque se eu assumir aquela responsabilidade, eu preciso também assumir as consequências disso. Se você prometeu, você cumpre. Eu já fui muito criticado por falar isso e vou bater na tecla, vou continuar sendo criticado por isso, mas não me arrependo. Não arredo o pé 1 milímetro dessa opinião. Seja um profissional de altíssima qualidade, cara, que nunca vai faltar serviço para você. Bom, deixando aqui meu desabafo de lado, a gente chegou ao final da nossa 5ª aula. Espero que todos vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um joinha nesse vídeo, tá? Não esqueça de compartilhar com algum amigo seu
que também tem interesse de entrar nessa área. Então agarrem essa oportunidade e façam valer a pena. Separem sempre 1 hora do seu dia para revisar, para executar novamente o que a gente aprendeu nessa aula. Não esqueça de dar o joinha. Deixo todos aqui um forte abraço e a gente se encontra na 6ª aula.